Então, boa noite. O meu grupo de políticas escolheu como determinante de saúde a moradia. O grupo é composto por mim, Luísa, Calon, Leonardo, Lorena, Virgínia, Isabelle, Matheus, Luiz Felipe, Tamires e João. A princípio, vamos abordar os pontos-chave que fazem da moradia um determinante de saúde, como ocorreu o desenvolvimento e a história das moradias no Brasil, um pouco sobre as políticas públicas habitacionais que já existiram e que existem, e por último, um exemplo prático. Chegamos a buscar algumas charges e até mesmo críticas a respeito deste tema, e talvez a que mais chama a atenção seja o auxílio moradia, que muitas vezes é destinado às pessoas que não precisam e as que realmente necessitam ficam sem acesso a este auxílio. Então, só para recapitular um pouco, o conceito de saúde, como nós vimos, ele é muito mais amplo. Ele vai para além dos fatores médicos. Então, as condições de vida e de trabalho, como o ambiente de trabalho, a educação, o desemprego, o mercado financeiro, a água, o esgoto e a habitação são fatores que vão influenciar na saúde da população. Quando a gente pega a Lei 8080 de 1990, nas disposições gerais, no artigo 3, nós vamos encontrar que a saúde tem como um dos fatores determinantes e condicionantes a moradia. O grupo chegou também a buscar alguns artigos a respeito deste tema e da relação da moradia com a saúde, e na maioria das vezes nós vamos encontrar o termo habitação como sinônimo de moradia. É importante entender que a qualidade e as condições de vida de cada indivíduo e da comunidade vão determinar a saúde da população. O papel da moradia para a saúde é ainda realçado porque são justamente os mais vulneráveis, como doenças, idosos e crianças, que passam a maior parte do seu tempo em casa e habitações. E se fôssemos perguntar, então, para cada uma dessas pessoas, o que significa para ela uma moradia adequada, alguns falariam isolamento acústico, outros falariam cozinhas. Então, considera-se, portanto, as necessidades fisiológicas, como temperatura, a luz, a iluminação, e as necessidades psicológicas, como privacidade e desenvolvimento de uma vida familiar. Como profissionais de saúde, temos alguns parâmetros críticos em relação a estes determinantes, como, por exemplo, a relação de doenças transmissíveis e moradia. A gente sabe que necessidades relacionadas à água, esgotos sanitários, conservação da comida estão relacionadas a doenças transmissíveis. Uma moradia proporcionaria, muitas vezes, que não houvesse propagação de algumas doenças transmissíveis. Outra relação importante a se frisar é a moradias e as necessidades fisiológicas. A gente sabe que a moradia tem para oferecer um espaço para dormir, conforto térmico e acústico, a iluminação e, por último, a relação da moradia e da saúde mental. A gente sabe que necessidades que envolvem privacidade, a vida familiar, a vida comunitária, são fatores que vão influenciar na saúde da população. No gráfico a seguir, mostra-se o déficit habitacional no Brasil. É a porcentagem de moradias precárias em relação ao total de moradias disponíveis. São elas sem condições de habitação por causa da precariedade da construção ou desgaste da estrutura física. O déficit habitacional relativo em relação aos domicílios particulares em 2015, levando em conta âmbito nacional. Foi um estudo desenvolvido pela Fundação João Pinheiro. Também desenvolvido pela Fundação João Pinheiro, o estudo a seguir mostra uma correlação entre déficit habitacional relativo e domicílios vagos com potencial de ocupação. Percebe-se que os estados do Norte e Nordeste e Centro-Oeste acumulam maior déficit habitacional, enquanto os estados do Sudeste, principalmente Minas Gerais e São Paulo, acumulam domicílios vagos com potencial de ocupação. Onde mais falta moradia? O gráfico a seguir mostra a comparação entre déficit de moradias e total de imóveis com potencial de ocupação nos estados, em 2015. Nos primeiros estados, mostra-se uma relação entre maior quantidade de domicílios vagos em relação ao déficit habitacional. A partir dos estados do norte, percebe-se que as unidades federativas têm maior déficit de moradias do que moradias potenciais.